Saudações! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e vamos a mais uma aula no canal. Vamos resolver uma questão de análise de regressão múltipla. Bom, o pessoal andou reclamando aí no canal que eu só tenho trazido questões difíceis, né? Então eu resolvi trazer umas questões mais simples, mas nem por isso, né? São questões fáceis. Por quê? Porque são questões que apareceram aí no concurso do Banco do Brasil. E o concurso do Banco do Brasil, teoricamente, é um concurso de nível médio. Então, na minha opinião, o banco queria profissional de nível superior e disfarçou aí no edital, né, que queria um nível médio. Mas o que você acha? Deixa aí nos comentários se o banco realmente queria um escriturário com nível médio ou se ele estava disfarçando, procurando um profissional de nível superior. Afinal, estatística é muito raro que se aprenda no ensino médio, né? Muito mais aqueles assuntos um pouco mais avançados dentro da estatística, como é o caso de regressão linear simples e múltipla. Bom, então nós já temos uma aula de regressão linear simples, que eu vou deixar aí no card para você. Vamos ver aqui o contexto da regressão linear múltipla, né? Primeiramente, relembrando o que é regressão linear simples. A regressão linear simples tenta explicar a variabilidade, né? A variação que existe numa determinada variável y, a variável dependente, né? Chamamos ela assim de y, por meio de quê? Por meio de uma variável x, que seria então, ou tentaria explicar a variabilidade aleatória que existe nessa variável y, né? Portanto, esperamos que ao usar a variável x para explicar a variabilidade de y, né, tenhamos aí mais informações estatísticas, né, já que não temos aqui uma relação determinística. Mas com isso nós cometemos um termo de erro, porque a relação é estatística e não determinística. No contexto da regressão linear múltipla, qual é a tentativa? Agora vamos imaginar que para explicar a variabilidade de y, temos aí, além de um nível, né, constante, temos também uma variável x1, que é uma variável independente, e adicionamos ou acrescentamos mais uma informação por meio da variável x2. Então agora, além de uma variável explicativa x1, temos mais uma variável explicativa x2. Com isso, olha só o que está acontecendo. Esse termo de erro inicial, esse termo de erro que nós cometíamos ao usar apenas uma variável para explicar a variação de x, esse termo de erro agora, ó, ele vai aparecer aqui também, só que nesse segundo momento, esse termo de erro está diminuindo. Estamos acrescentando um poder de explicação no modelo de regressão, ao acrescentar, né, mais uma variável x. Esse erro aqui inicialmente também continua um erro aleatório, mas ele é um termo de erro com uma variabilidade menor ou uma variância menor, né? Temos aí basicamente o propósito da regressão linear múltipla, que é melhorar, né, o poder explicativo desse modelo estatístico. Então nós dizemos que as variáveis x1 e x2 são variáveis independentes, elas não são consideradas variáveis aleatórias, né? Portanto, são chamadas ainda de regressoras ou variáveis explicativas. Isso pode ter um sentido mais realístico se imaginarmos, por exemplo, que queremos explicar a renda disponível para uma pessoa, digamos, por meio de uma variável x, que seria aqui, por exemplo, a quantidade de anos de escolaridade que essa pessoa possui. Podemos imaginar que uma pessoa que tem aí por volta de 15, 16 anos de escolaridade, né, equivalente aí a um nível superior, pode ter uma renda, né, um pouco mais elevada
à medida que se aumenta o número de anos de escolaridade, né? Uma pessoa que teria, por exemplo, somente o ensino médio, tenderia a ter um nível de renda um pouco menor em relação a essa pessoa de nível superior. Tenderia, né? Porque, como dissemos, é uma relação estatística e não uma relação determinística. Nem todo mundo que tem mais anos de escolaridade, na realidade, tem maiores salários, né? A realidade é outra, por isso que estamos falando de uma relação estatística e não uma relação determinística. Agora podemos imaginar, no contexto da regressão linear múltipla, digamos que além dos anos de escolaridade, a renda dessa pessoa possa ser explicada também pelos anos de escolaridade dos seus pais. Veja que anos de escolaridade é uma variável conhecida para os pais, né? E também para a pessoa na qual se quer se calcular esse nível de renda disponível, né? Podemos imaginar que quanto mais renda seus pais dispõem, podem, né, bancar uma escola de melhor qualidade ou uma escola particular. Isso poderia ser determinante no valor médio que a pessoa recebe ou que a pessoa tem, né, de renda disponível. Portanto, essa é a ideia da regressão linear múltipla. À medida que tomamos, né, mais variáveis para explicar a nossa variável de interesse, a variável y, estamos dando uma refinada no modelo. É claro que continua sendo um modelo imperfeito e que vai cometer esse termo de erro. Então nós tivemos uma questão no concurso do Banco do Brasil que explorou a regressão linear múltipla, né? Temos aqui o enunciado que fala acerca de uma instituição financeira que pretende lançar no mercado um aplicativo de celular. E para isso ela deseja relacionar o grau de conhecimento dos clientes com as variáveis nível de escolaridade e também a idade das pessoas. Então a ideia aqui que está por trás desse enunciado, né, ele diz o seguinte: uma amostra aleatória de 46 clientes foi selecionada, aplicou-se o modelo de regressão linear, sendo variável dependente o grau de conhecimento. Então esse grau de conhecimento vai ser a nossa variável y, né, que queremos estimar, e ela é dada em uma escala crescente. E as variáveis independentes, regressoras ou explicativas, né, são nível de escolaridade em anos de estudo, com aprovação, né, e a idade em anos completos. Então foi dada aí uma tabela com os coeficientes do modelo, uma outra covardia, né, desse concurso, porque nem todo mundo estuda estatística por meio de uma saída de software. Isso aqui é uma saída de computador muito comumente conhecida pelos estatísticos. Portanto, olha só, uma prova bem complicada, né? Questões até simples, mas que trouxe um fator de complicação devido à inadequação da escolaridade que foi exigida para o cargo ou a inadequação da prova que foi aplicada o cargo, né, que é de nível médio. Dito isto, o que o enunciado queria era relacionar o nível de conhecimento, que é a variável dependente y, né, por meio de um modelo de regressão conforme aquele que temos visto. Vai relacionar os anos de escolaridade mais um beta 2, vou chamar aqui de 1, e aqui vai ser então a idade em anos completos. Inicialmente esse modelo também comete um erro, né? Porque é uma relação estatística. Quando vamos estimar esse modelo, aí sim, agora nós vamos usar a informação que foi fornecida aqui no enunciado, os coeficientes desse modelo. Temos aqui o beta 0 igual a 50,7, mais esse 4 diz respeito ao coeficiente, que é o nível de escolaridade. Temos aqui um menos 0,6, que multiplica a idade,
que eu vou chamar aqui de x2. Portanto, o que o enunciado queria era o grau de conhecimento esperado, ou o grau de conhecimento médio, conforme nós vimos na aula anterior de regressão, que está aqui no card. Estamos então estimando, né, esse grau médio de conhecimento de acordo com as variáveis x1, que é então os anos de estudo, e x2, que é a idade de uma pessoa nesse grupo de estudo. Portanto, olha só o que o enunciado queria, era estimar esse valor y para uma pessoa que tivesse 10 anos de estudos com aprovação, temos aqui o vezes 10, e o menos 0,6 vezes a idade, nesse caso aqui, 30 anos. Então, se você tivesse esse conhecimento prévio, talvez fosse bem tranquilo, né, de resolver essa questão. Agora, o que se faz é substituir, então, resolver, então, essa equação linear. Temos aqui 4 vezes 10, 40. 0,6 vezes 30 é 3 vezes 6, isso dá 18. Finalmente, temos aqui 90,7 menos 18. Isso aqui vai nos fornecer um valor 72,7. Então, veja só, apareceu aqui na opção D a estimação ou o valor esperado aí para esse grau de conhecimento para um cliente com 10 anos de estudo e 30 anos de idade. Temos, portanto, um modelo de regressão linear múltipla com duas variáveis explicativas. Então é isso aí, eu espero que tenha ficado claro a aplicação do modelo de regressão linear múltipla. Para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado por assistir. Deixa aí no comentário qual concurso que você vai fazer, se é Banco do Brasil ou se é outro concurso de estatística ou em outra área fiscal. Mas não deixa de comentar, porque esse engajamento é importante para eu saber se esses vídeos estão sendo úteis para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.